Senhor colocou uma palavra no meu coração. Como temática dela vem uma pergunta. Obrigado, amor. Que tipo de mesa nós somos participantes? Você poderia perguntar para uma ou duas pessoas aí. Que tipo de mesa nós somos participantes? Abre comigo na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Oi? O que você está rindo aí, rapaz? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. Quero ler com vocês do verso 16 ao verso 22. Isso, 10 do capítulo 16 ao 22. Som. Quantos acharam? Diga amém. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 10, vou ler do verso 16 ao verso 22. Diz assim: porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Verso 18: vede a Israel segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar? Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o que sacrifica, ou que o sacrificado ao ídolo é também alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Verso 22. Ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Se fosse em outra versão da King James, estava dessa forma: provocaremos os ciúmes do Senhor? Fecha os teus olhos mais uma vez. Pai, nós te damos graça pela tua palavra. Que o Senhor mais uma vez receba a glória para si, a adoração. Que o Senhor Espírito Santo não permita que Satanás tome partido nesse culto e venha roubar a palavra que mais uma vez está sendo semeada em nosso coração. Que ele seja resistido pelo Senhor nesse exato momento. E o teu nome venha a ser glorificado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Que tipo de mesa nós somos participantes? É a pergunta que o Senhor colocou no meu coração como temática dessa mensagem. Paulo aqui, ele está pegando o exemplo mais uma vez de um povo. E sempre que a gente, irmãos, vai meditar a respeito de uma direção de Deus, sempre se volta a esse mesmo povo. Parece que o cenário ele se repete, Alex. O cenário ele se repete. As pessoas podem mudar, mas o cenário ele se repete a maioria das vezes. E Paulo, antes de concluir, a partir do verso 14, ele traz todo um cenário do Antigo Testamento e deixa claro que a falha que os coríntios estão tendo naquele tempo é similar
a mesma falha que Israel estava tendo no Egito, ou melhor, no deserto. Tanto é que quando Paulo ele inicia no capítulo 10, ele vai dizer que este mesmo povo esteve debaixo da nuvem, e o mesmo povo fez a travessia pelo mar. Nós vamos ver que Paulo ele faz questão de dizer que nós entendemos o que aconteceu lá de forma figurada, pastor Edson. Porque o que a gente vive hoje, o que nos foi revelado, é a sombra do que eles passaram lá atrás. Tudo que Israel viveu lá atrás é figura. Tudo que Israel viveu lá atrás é uma imagem do que pra gente hoje foi revelado. Você consegue entender até aqui, irmão? Então, Paulo traz o mesmo ensinamento. Por que que ele traz esse ensinamento? Porque ele vê essa necessidade. Ele olha, como Paulo era um homem estudado, Douglas, como ele sabia, como que se ocorreu os ensinamentos do passado e a vida dos nossos irmãos ou os pais da igreja, os patriarcas. Então ele estava por dentro da história, do cenário de Israel. Ele fala sobre 2 pontos aqui no começo do capítulo 10, que este mesmo povo estava debaixo da nuvem, este mesmo povo fez a travessia pelo mar, este mesmo povo comeu do mesmo manjar, que aqui a gente pode dizer ou associar ao pão, ao maná, que também desceu naquele mesmo tempo, e esse mesmo povo provou da água espiritual, que saiu da pedra espiritual. Então, Paulo torna claro, ele olha, eu estou falando desse povo, mas nós estamos enquadrados no mesmo cenário. Porque a mesma resposta que nós hoje estamos dando a eles, ou que vocês estão dando a ele, é a mesma resposta que o povo outrora também deu. E ele pega e diz, essa rocha, em algumas traduções, ou pedra, é Cristo. Se nós formos ver no Novo Testamento, lá em Mateus capítulo 4, você vai ver Jesus trazendo todos os ensinamentos, e os seus discípulos trazem todos os seus ensinamentos, e da mesma proporção João logo vem em seguida trazendo o mesmo ensinamento, e ele narra o encontro de Jesus com uma mulher, e ali a gente vai ver Jesus revelando sua identidade. Quando ele olha para ele, ele diz, olha mulher, se você conhecesse quem te pede de beber, você na verdade pediria, e eu lhe daria. Ele está falando da sua identidade. E eu lhe daria a água viva, ou água da vida. Paulo pega esse ensinamento. Aí em João capítulo 6, Jesus está trazendo um ensinamento para o povo, e João faz questão de narrar que o próprio Cristo, ele diz assim, os pais de vocês provaram de um maná no passado, mas eu quero dizer a vocês que algo melhor aconteceu. Eu sou o pão que foi anunciado lá atrás. Só que Cristo também assume sua identidade, Alex, e diz, só que eu sou o pão vivo, que desceu do céu. Então nós vemos que Paulo traz 2 pontos que antigamente se teve no Antigo Testamento. Ele fala da água e ele fala do pão, que os dois, eles representam a pré-existência de Cristo no Antigo Testamento. Por que que Paulo faz questão, pastor Ivani, de trazer esse ensinamento? Para mostrar para eles que o Deus é o mesmo. E para mostrar para eles que o erro que eles estavam cometendo era o mesmo do passado. O mesmo pão rejeitado no Antigo Testamento é o mesmo pão rejeitado no Novo.
A mesma água ignorada no Antigo Testamento é a mesma água ignorada no Novo. Paulo só traz esse ensinamento para poder entrar na mensagem com eles. E o pão e a água representam o alimento que sustenta o povo, o alimento espiritual, que faz com que o povo venha perseverar. Só persevera quem se alimenta de pão e água. Você precisa entender aqui que num deserto só prevalece ou só enfrenta quem se alimenta de pão e água. O que Deus disse para Elias? Quando Elias se cansou, Deus olha para ele e fala: come e bebe, meu filho. Porque longa é a tua caminhada. Ou seja, o que nos garante chegar até o final é o tanto que a gente se alimenta do pão e da água que Deus nos dá. Por que você acha que muitos abandonam? Por que você acha que muitos desistem? Por que você acha que muitos olham para trás? É porque não se aproximam do pão e da água da forma que é para se aproximar. Não comem, não se alimentam, não se envolvem, não experimentam, não provam. Por isso regride. Paulo diz: só mudou o povo, porque o cenário é o mesmo. E o que intriga é que nós não estamos falando de um povo leigo. Nós não estamos falando de um povo que não teve um direcionamento. Nós não estamos falando de um povo que não conhece. Estamos falando de um povo que tem plena ciência de quem era o pão e de quem era a água, ou de quem saía, de quem vinha essa água. Isso intriga a gente, porque se não provasse, se não bebesse, teria o que dizer, Alex. Eu não percorri, Senhor, eu não cheguei até o final, porque eu não me alimentei. Eu não consegui concluir meu percurso, pastora Raquel, porque eu não bebi. Eu não comi. Mas não é desse tipo de povo que a gente está falando. Olha para o teu vizinho e diz para ele: esse povo comeu, esse povo bebeu. Mas o que fez esse povo não alcançar a promessa, se eles comeram e beberam? Porque é aí que entra em parafuso. Porque a gente está falando de um povo que bebe, que come, mas no final desiste. E é interessante, se você for lá em Êxodo, se você for lá em Números, você vai ver o povo murmurando e Deus dando. Moisés, tenho fome, tá bom, calma. Maná desceu do céu. Moisés, tenho sede, calma. A água brota da rocha. Mas esse mesmo povo comendo, bebendo, desiste. Será que o problema é a fonte? Será que a fonte que a gente está se alimentando, Alex, não é capaz de sustentar a gente até o final? Será que a rocha que se abriu e jorrou água estava errada? Será que não foi a pedra correta que Moisés não achou? Será que o pão que Deus enviou estava envenenado? É o que Paulo diz. Paulo traz para o cenário dos coríntios: vocês provam, vocês comem, como vocês ainda assim desistem? Faço das palavras do pastor Ivani as minhas. Preciso o melhor vir? Era como se alguém estivesse cantando para o próprio Cristo, pastor Ivani: o melhor de Deus ainda está por vir.
porque Jesus não foi suficiente. Porque se eu como, está nas minhas mãos chegar até o final, não é Ele. Ele não erra na proporção de alimento. Nós erramos quando comemos e mesmo assim fracassamos. Você vem na quarta, pão e água. Domingo, pão e água. Você vai em outro templo, pão e água. Tem lugar que é pão na segunda, pão e água na segunda, pão e água na terça, pão e água na quarta, pão e água na quinta, pão e água na sexta, pão e água no sábado, pão e água no domingo e na segunda está moribundo. No dia seguinte está sem identidade. Será que a rocha que a gente prova até agora falhou? Porque parece que tudo que Cristo estava fazendo não tinha relevância. A gente está falando de quem comeu. Adriano, quem comeu, quem sentiu gosto, quem bebeu da água, estava com sede, prova de mim. Ali vem, faz um rio correr do ventre. Ele vem, faz progredir, faz avançar. E no final, depois de comer, como eu queria os pepinos, era que o povo falava para Moisés. Como eu queria as cebolas do Egito. Como eu queria estar lá naquela mesa, comendo a carne que os egípcios colocavam na nossa mesa para comer. Aí Paulo fala, a mesma rejeição que Moisés enfrentou, Cristo enfrenta com vocês. Porque Ele prepara uma mesa, Ele dá de comer, dá de beber, e o filho rejeita. Mas não é por falta de alimento. Olha para o teu irmão e fala, não é por falta de alimento. Não está faltando pão para a gente, não está faltando água. Está faltando, sabe o que? Uma resposta. Que resposta? Senhor, eu estou disposto a correr. Eu estou disposto a enfrentar. Eu estou disposto a chegar no final. Eu estou disposto a ir. Eu estou disposto a levantar a minha cabeça. Eu estou disposto a seguir. Eu estou disposto a pegar na tua mão, Senhor, e não largar por nada. Eu estou disposto a chegar no final. Eu estou disposto a dar tudo de mim. Porque comer do pão e comer da água é dizer, o Senhor é suficiente para me manter até o final. Não, quem come pão e água só desiste se quiser desistir. Porque se alimentando de pão e água é um encorajamento. Um homem estava lá todo moribundo, aí Deus olhou para ele, meu filho, come e bebe. Mas o legal não era nem o que ele estava comendo ou bebendo, o negócio era quem estava dizendo para ele, come e bebe. Porque você acha que Elias foi um glutão? Foi lá na padaria, lá em Belém, chegou lá e pegou um baguete grande e ali saciou a barriga e ficou empanturrado, bebeu uma quantidade de água e seguiu o percurso? Não. Foi quem disse para ele, come e bebe, que o que você comer e beber vai te garantir chegar até o final. Senão era para mostrar que Elias desesperado, comendo um monte de pão. Não, eu tenho que comer muito porque eu vou andar muito. Não, irmãos. É o tanto que você entende quem manda você comer e beber. Mas esse povo é um povo que bebeu. Aí lá no verso 5, Paulo diz assim, e Deus não se agradou da maior parte deles. Será que Deus tem se agradado de nós?
se faça essa pergunta: será que Deus tem se agradado de nós, pastor Andréia? Será que Deus olha para a gente, Douglas, e fala assim: ô, Miquel, você está jóia? Será que se ele não passar um pente fino, ele não acha um piolho na cabeça? Será que a gente vai ser capaz de passar pelos olhos dele? Irmãos, quando ele diz que Deus não se agradou da maior parte dele, eu fico imaginando, irmãos, o tanto de obra que estão sendo feitas no século 21. Eu fico imaginando o homem apresentando suas obras diante de Deus. Quando eu falo homem, não se aflija, minha irmã, é homem, ser humano, tanto o homem quanto a mulher. Mas você imagina o homem chegar naquele grande dia e apresentar: estas são as minhas obras. Mas a quantidade de pessoas que apresentam obras são muitas. Mas quando Deus olha para a quantidade de obras válidas, são poucas. Deus não estava preocupado na quantidade de povo que estava comendo. Aí você vai falar: não, isso é uma heresia. Porque se fosse a proporção da quantidade do povo que comia, era para todo mundo entrar. Mas não é a quantidade do povo que comia e bebia, era a quantidade do povo que entendia quem estava alimentando. Para o mesmo povo, Cristo olhou e falou assim: Israel é como as areias do mar? Ele falou o contrário. Não vai restar um. Deus estava disposto a punir Israel. Por que eu faço questão de enfatizar isso aqui? Porque é isso que pesa, irmãos. É Deus não se agradar de quem está quarta e domingo se alimentando. É Deus não se agradar de quem todo dia se alimenta dele. Porque o que faz Deus não se agradar? É o tanto de gente que come, ou a proporção que você se alimenta dele? Ou a proporção do que você entende do que está fazendo? Do que nós entendemos? Porque se comer for motivo de validação, irmãos, a gente está top demais. Se comer, pastor Ivani, e beber for motivo de aprovação, nós estamos de parabéns. Mas não é o tanto de gente que come e bebe. Não é o tanto de alimento que a gente come e bebe. É o tanto que a gente está disposto a entender mediante o que a gente está comendo e bebendo. Já foi ministrado aqui. Quem não discerne, depende do domingo que vem para se alimentar. Quem não discerne, depende da quarta para se alimentar, quando na verdade poderia comer o pão diário. Prefere morrer de fome segunda e terça do que comer. Prefere morrer de sede segunda e terça do que beber. Não, eu vou esperar, porque quando o pastor Ivani, quando o diácono João Lucas, quando o presbítero Fábio, quando o irmão, eles subirem lá, aí eu me alimento, e o pão e a água sendo desprezado diariamente. E pasme, é tão profundo, porque o que se derramava num dia não podia comer no outro. Então Deus, Ele renova sua palavra diariamente.
Som. Glória a Deus. Ele vai descarregar. Tá vermelho. A palavra de Deus, ela é nova. Mas a mensagem, ela tem um novo formato. Mas é a mesma mensagem, mas de uma forma diferente. Então, para cada dia, Deus tem um pão diário. Para cada dia, Deus tem uma linguagem diferente. Para cada dia, Deus tem uma diretriz diferente. Mas mesmo comendo e bebendo, Deus não se agradou. Então não é pelo tanto de pão e de água que eu como. É no tanto que eu sou capaz, eu vou enfatizar isso aqui para você entender. Que se só fosse isso, estava bom demais. Mas o que você tem feito com o alimento que Deus tem te dado? O que você tem feito com tanto de água que você bebe? Com tanto de pão que você come? Se o pão e a água não está sendo capaz de gerar alguma coisa em mim, não é válido que eu coma e beba. Não é porque o que eu estou comendo não tem sentido, não. É porque eu não sou capaz de reverenciar o que eu como e o que eu bebo, ou quem me dá de comer e quem me dá de beber. E diante disso, diante desse sermão, dessa direção, só estou falando isso para a gente poder entender o porquê que Paulo, a partir do verso 16, vai trazer a respeito do cálice da bênção. Ele traz uma repreensão diante de tudo isso. Ele vai falar de 3 pontos cruciais. Quantos pontos? Quantos pontos? Ele vai falar de idolatria, prostituição e murmuração. E isso aqui quebra a gente por inteiro. Por que que isso aqui mexe com a gente? Porque quem está idolatrando, quem está se prostituindo e quem está murmurando é quem prova da água e come do pão. Eu acho que você não entendeu isso aqui, eu vou repetir. Não é para ser só da glória não, para você entender de fato. Quem está comendo, Douglas, e quem está bebendo, ao mesmo tempo que come e bebe, ao mesmo tempo cai na idolatria, ao mesmo tempo cai na prostituição, ao mesmo tempo cai na murmuração. Você pegou o porquê que a pergunta, que tipo de mesa nós somos participantes? Por isso que Paulo fala, ele olha, não se façam como os que idolatraram, os que se prostituíram. Aí eu anotei, Paulo faz referência à participação dos israelitas nas cerimônias dos moabitas, na adoração a Baal Peor. E essa adoração aos ídolos, que está lá em Números capítulo 25, a partir do versículo 1, essa adoração a Baal Peor vinha diante de um culto prestado. E todo culto prestado a Baal Peor exigia uma liturgia, exigia uma dinâmica de culto. E qual era a dinâmica de culto do altar que Baal era adorado? Se relacionar com todo tipo de imoralidade. Quando é que Baal Peor era adorado e Deus era reprovado? Quando o mesmo povo que comia pão, quando o mesmo povo que bebia água, de vez em quando ia no culto de Baal Peor, e ali se prostituía.
e Deus em silêncio. Come do pão, bebe da água, mas cai na idolatria. Come do pão, bebe da água, mas entra no caminho da profanação. Come do pão, bebe da água e entra na murmuração. Seus olhos estão atentos em nós, irmãos. E é bom que esse silêncio exista nesse exato momento. Porque se a gente não medir a proporção que a gente faz o errado com a proporção do que a gente entrega a Deus, e o povo estava achando que Deus estava sendo adorado, pastor Ivani. Não tem como Baal e Deus ter ou receber a mesma proporção de adoração. Não há possibilidade de eu ter um altar com Baal no meu quarto e um altar de Deus na cozinha ou na sala de casa. Deus não disputa altar com ninguém. Ou o altar é todo de Deus, ou o altar é todo de Baal. Você lembra quando levaram a arca? Colocaram a arca dentro da casa de Dagon, porque achavam que Dagon iria permanecer na mesma postura com a arca de Deus lá dentro. Quando colocaram a arca de Deus dentro da casa de Dagon, na manhã seguinte Dagon com a cabeça quebrada. Lá atrás Deus dando uma mensagem, Alex: ou eu fico ou ele sai, ou eu saio e ele fica. Mas aonde eu estou, Dagon não pode ser adorado. Aonde eu estou, Baal não pode ser adorado. Aonde eu estou, Moloque não pode ser adorado. Aonde eu estou, Lilith não pode ser adorado. Aonde eu estou, Leviatã não pode ser adorado. Aonde eu estou, Baalim não pode ser adorado. Baal Peor não pode ser adorado, a não ser o próprio Deus. Deus não disputa trono, Deus vence trono. Deus tem o seu trono, não disputa trono com ninguém. Baal é que tem que medir força, mas todas as vezes que ele mede força, está lá o cenário de Elias. Olha, eu acho que o Deus de vocês é surdo. Grita mais um pouco para ver se ele ouve. E o povo se corta daqui, se mutila dali, nada. Porque, irmãos, num cenário aonde Deus está, Baal não prevalece. Mas é interessante, da onde estava vindo a adoração a Baal Peor? Que tipo de alimento Baal Peor estava se alimentando do povo de Corinto? Ao ponto de Paulo pegar o mesmo cenário e falar: vocês são um povo diferente, mas o pecado é o mesmo. O cenário é o mesmo. Quem está sendo mais alimentado? Quem está sendo mais adorado? Quem está sendo mais reverenciado? Nessas horas a perna treme. Nessas horas o coração palpita. Porque Deus está falando com o povo seu. Deus não está falando com os moabitas. Deus não está falando com os sodomitas. Deus não está falando com os amalequitas, nem com os filisteus. Deus está falando com Israel. O que falta a vocês, Israel, para retirarem do meio de vocês o que alimenta Baal? Por isso que não chega ao final.
Por isso que desiste, pastor Andréia. Por isso, Jefim, que não é perseverante. Porque a mente é dividida entre Deus e Baal. De manhã eu estou com Deus, de tarde eu estou com o Baal. À noite eu estou com Deus, de madrugada eu estou com o Baal. No outro dia eu estou com Deus, depois eu estou com o Baal. Deus olha para o seu povo e diz: não tentem a Cristo. É o que ele diz aqui no verso 9. Não tentemos a Cristo como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Pereceram. Por isso a linguagem, aquele que cuida está de pé. Mas é aquele que cuida está de pé que está trabalhando. É aquele que cuida está de pé que está cantando. É aquele que cuida está de pé que está pregando. É aquele que cuida está de pé que está servindo na lateral, que está servindo na intercessão, que está na portaria. Quem tem que se cuidar, estar de pé, somos nós. Olhe para que não caia. O que Deus está falando através de Paulo, não só aos coríntios, mas a nós? Olhe ao seu redor, olhe a sua casa e veja se existe outro altar. Porque olhar para quem está de pé para não cair é medir. Porque eu só consigo chegar até o final se eu estiver só com Ele. A maior parte do fracasso de Israel vinha das entrelinhas, que era levantar um pilar aonde Deus não mandou levantar, prestar um culto. E é interessante, eu estava pensando em casa, eu falei, meu Deus do céu, isso aqui é muito profundo. Sabe por quê? Paulo em Romanos capítulo 12, ele diz que o nosso corpo, ele é templo. E da mesma proporção ele fala que o nosso corpo é um sacrifício. Aí ele diz, e este é o nosso culto. O culto para Deus é um corpo entregue. Às vezes que eu entrego o meu corpo, eu entrego minha vida, Deus está sendo adorado. Deus está recebendo o meu culto. E com Baal não era diferente. Porque o povo nas entrelinhas apresentava seu corpo, só que a imoralidade. Quando é que Baal está sendo adorado? Quando eu com meu corpo cometo todo tipo de atrocidade. Não, Deus é adorado quando a gente entra, quando a gente culta, quando você sai, teu corpo parece um instrumento na mão dele. Ele está sendo adorado no lugar de Deus, porque o corpo para Deus é um culto. E todas as vezes que eu entrego meu corpo, eu presto culto a um outro Deus. Aleluia. O que eu estou fazendo? Olha para o seu corpo. Olha o que você está fazendo com você. Olha o que você está fazendo com a sua vida. Baal está sendo adorado no lugar onde Deus não é adorado, Baal é adorado. Ou eu entrego o meu corpo a Ele, ou eu entrego o meu corpo a Baal. O que você tem feito com a sua vida? O que você tem feito com o seu corpo? Use-o em sacrifício, porque se o teu corpo não for capaz de ser sacrifício para Deus, ele vai ser sacrificado para outro Deus. Quantos entendem isso aqui? Que temor, irmãos. Você acha que a nossa perna não treme? Essa é a hora que eu penso
se existe algum altar dentro do meu quarto, se o meu corpo é um instrumento de adoração a um Deus, eu penso o que eu faço quando estou no banheiro sozinho. Eu penso o que eu faço quando eu estou com os amigos de trabalho sozinho. E o pior é que Deus está vendo a cena. E o povo está: meu Pai, meu Deus, meu Yahvé, meu tudo. Não tem como eu receber, meu filho. Se existe uma frequência oposta à frequência que você me envia, eu não consigo ser adorado. E Deus quer. Pior que Deus está querendo. Pior não, bom. É que Deus olha, pastor Edson, e fala: eu quero receber a tua adoração. Mas o que você faz meia-noite, 1h, impede que eu receba a frequência. Está sendo cortado, está tendo interferência. Está tendo divisão, o mesmo corpo que está sendo entregue é o mesmo que está sendo entregue do outro lado. Deus não pode ser adorado, mas Deus quer. Olha para o teu vizinho e diz para ele: decide hoje qual mesa. Diz para ele com autoridade: decide hoje qual mesa você quer ser participante. Nessa hora a gente precisa ser valente. Por isso Paulo rasga o verbo no verso 16: porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Vede a Israel, verso 18, segundo a carne: os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar. Lembra do rio Nilo? Lembra de Jeremias capítulo 2? O povo saía do templo, pastor Ivani, saía do templo alimentado, comendo e bebendo, e descia ao rio Nilo no Egito, e chegava no rio Nilo, bebia da água. Aí alguém era capaz de dizer: Douglas, não, eu não tenho parte. Como se você se alimenta? Não tem como se alimentar do que Baal oferece sem ter aliança com ele. Saia daqui hoje decidindo que tipo de mesa prevalecerá dentro da tua casa e na tua vida. Mas se você sair daqui com ele, hoje você quebra esse pilar. Hoje você vai entrar com o pé direito dentro de casa. Você vai sair com o pé direito desse lugar. Você vai quebrar o altar dele. E a mesa de Deus estará sendo restaurada e reestruturada. Foi a palavra que Deus deu a Malaquias, pastor Ivani, o último profeta no Antigo Testamento. No Antigo, porque no Novo veio João. Mas no Antigo Testamento, Malaquias deixou um escrito interessante. Ele olhou e disse assim: se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, cadê o meu temor? Você teme? Você teme o que está sendo pregado aqui agora? Se você teme, Ele é o teu Senhor.
Se entrou um temor, uma aflição no teu peito, é o Senhor enviando a mensagem: eu sou o teu Senhor, eu sou o teu Pai, eu sou o teu Senhor, eu sou o teu Pai. Se coloque de pé. Deus está restaurando alguns temores aqui. Quanto tempo que você não temia? Quanto tempo você ouvia, não estremecia teu peito, teu coração? E hoje o Senhor trouxe uma palavra de direcionamento. O Senhor não quer que você se alimente dele com Baal dentro da tua casa. É muito bom a gente adorar no coletivo. O coletivo cativa a gente, Douglas. Mas só alguns irmãos sabem que quando chega em casa, Baal está lá. Em algum canto da casa. Pode até ficar o silêncio mesmo. Em algum canto da casa, escondido e sendo alimentado. E hoje o Senhor trouxe uma palavra de direcionamento. A gente sempre conversa, eu e o pastor Ivani, o quanto está sério o que a gente está fazendo diante do Senhor. Você não sabe a luta que é para a gente. Pedir Deus nos dá uma palavra para o povo. Deus nos direciona. Por que tanta fraqueza? Por que tanto desânimo? Por que tanta resistência? Da onde ele está sendo alimentado? Por onde ele está vindo? Deus abre o nosso entendimento. Veio na quarta, trouxe uma palavra através do pastor Ivani. Eu estava sentado ali. Eu até falei com o pastor Ivani, eu falei, no momento que o senhor estava lá ministrando, o senhor trouxe essa palavra de 1 Coríntios capítulo 10, a partir do verso 16. Porque esse povo come, bebe, e ainda assim está desanimado, e ainda assim desiste, e ainda assim fracassa. E Deus trouxe mais um esclarecimento. Existem duas mesas em algumas casas. Existem dois altares. Por que eu falei para parar a canção? Porque emoção não, irmãos. É sério demais o que o Espírito Santo está trazendo ao nosso entendimento. Eu creio muito no que o Senhor ministrou ao nosso coração lá em São Paulo, nesse foi aniversário, o congresso da igreja, foi aniversário, explosão de glória. Mas nas entrelinhas o Senhor nos trouxe um direcionamento de que nós iremos beber, mas a gente precisa reparar o altar. Ei, filho e filha do Senhor Jesus Cristo, mantenha hoje uma mesa só na sua casa. Mantenha um pilar dentro da tua casa. Entra com o pé direito e diz: aqui o Senhor é Senhor.